Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui no canal com um assunto deveras importante. Olha só, nunca falei sobre isso aqui, nunca falei. E para falar a verdade, esse é o tipo de assunto que não é muito falado entre nós reformados, não, né? Eu já tive que responder, né, uma irmã que veio de fora também, sobre a questão do jejum. Expliquei alguns objetivos, não é? Mas não de uma maneira exaustiva, né? Realmente, eu não sei se eu tô lembrado que eu devo ter falado que em algum momento eu faria um estudo sobre isso. Talvez eu prepare um estudo sobre isso realmente. Mas não é uma coisa muito comum no meio cristão reformado, não, aqui no Brasil, tá? Então, mas é um assunto muito importante. Eu não posso negar a sua importância porque há muita dúvida em torno disso, que é o assunto do jejum, né? Jejum. Ah, e talvez a questão do jejum não seja tão falada no meio reformado, porque existe muita distorção a respeito do assunto, mas também não podemos usar a desculpa de que há distorções sobre o assunto, não é? E um mau uso da questão do jejum para não abordarmos o assunto, certo? Então, uma pessoa aqui, eu não observei quem me perguntou, faz um vídeo aí sobre o jejum, tá? Então chegou o dia, né? Dou uma olhadinha qual foi o irmão que perguntou aí. Chegou um dia e eu achei aqui um artigo do reverendo Ronald Hankel, né? Falando justamente sobre jejum, né? A pergunta, o título do artigo é: o jejum é requerido? Nós precisamos jejuar? Isso realmente faz parte da vida cristã de fato, né? Ou é só viagem, ou é um exagero, é espiritualismo aí de alguns grupos, né? Então, o jejum é requerido para nós, né? E como nós queremos ser bíblicos, né? Estamos nos esforçando para isso, para obedecer a palavra de Deus, somente a Escritura, então vamos lá refletir um pouquinho nesse artigo. Espero que seja edificante para vocês, meus irmãos, viu? Então, ele falou bem assim: um amigo me perguntou, nós, como cristãos, estamos perdendo muitas das bênçãos de Deus por não jejuar? E aí? É uma boa pergunta porque os irmãos já sabem muito bem como que a questão do jejum é tratada no meio pentecostal, neopentecostal, nesse meio carismático no sentido geral. Como isso é tratado, né? Jejum das causas impossíveis, né? Então, a coisa realmente é bem torta mesmo. Mas vamos lá. Estamos perdendo muitas das bênçãos de Deus? Eu entendo que o jejum não é um mandamento, mas nossa vida de oração não seria melhor e mais agradável a Deus se jejuássemos? É uma boa pergunta. A pessoa diz assim: eu entendo que o jejum não é um mandamento, tá? Então não há um tipo de obrigatoriedade, né? Na pergunta aí que o amigo dele fez, certo? O amigo dele aqui que fez a pergunta. Eu entendo que o jejum não é um mandamento, mas nossa vida de oração não seria melhor e mais agradável a Deus se jejuássemos? Vamos ver então o que o reverendo Ronald Henkel respondeu, né? Em resposta, diríamos em primeiro lugar que não estamos convencidos que o jejum não seja um mandamento no Novo Testamento. Então, eu achei isso muito honesto da parte do pastor aqui, tá? Muito honesto, porque facilmente, né? E eu digo pra vocês, né? Isso é um assunto que é tão fora do nosso contexto que eu nunca fiz um vídeo sobre isso. Que eu me lembre, não. Nunca fiz um vídeo sobre isso, né? Então, é pra vocês notarem aí que não é um tipo de assunto que eu estou falando na comunidade. Eu nunca preguei sobre isso, na verdade, nem falei nada, né? Talvez, quem sabe, a necessidade do povo de entender me leve realmente a abordar o assunto, né? Já está acontecendo agora isso, não é verdade? Mas eu achei a resposta dele bem honesta, não é? Não é o tipo de resposta que tem como referência o que fazem de errado, né, com a questão do jejum, mas é uma resposta honesta no sentido de que não estamos convencidos de que o jejum não seja um mandamento do Novo Testamento. Então não é uma coisa assim que dê para bater um martelo, né? Então, o jejum é mencionado aproximadamente 30 vezes no Novo Testamento. E não há nenhuma passagem que sequer sugira que o jejum não é mais ordenado ou requerido por Deus, ou que o jejum seja algo tão sem importância que pode ser negligenciado pelos cristãos. Então, isso aqui é um ponto muito sério, porque no fim, entenda, nós temos tantas menções da prática de jejum, não é? Não só dos judeus, não é? Apontando ali para o próprio Novo Testamento, os judeus ali, mas depois já, no contexto do início da igreja cristã, a prática de jejum, por exemplo, que realmente não é não é honesto você simplesmente dizer não, isso não tem nada a ver com a igreja, né? Como
às vezes eu tenho a impressão de que no meu reformado é assim. E olha que eu sou reformado, tá? Sou reformado e nós estamos vivendo, aprendendo, avançando e tem hora que alguns assuntos podem vir à tona, né? E eu não preciso ficar deixando de lado porque os outros não estão falando, não. Então, já que o assunto veio à tona, vamos lá, vamos falar. Há várias passagens nas quais, de uma maneira ou de outra, fica claro que o jejum é requerido no Novo Testamento, bem como no Antigo Testamento, sendo a única diferença o fato que não há promulgações de dias de jejum no Novo Testamento. Então, isso é um ponto bem importante, né? Talvez algumas pessoas geralmente usem ou entendam que cristão não tem que jejuar, não faz parte da nossa vida. E eu pensei muito tempo assim, né? Realmente, não faz parte porque não existe nem nada no Novo Testamento ordenando um dia específico de jejum, né? Então você não tem uma lei no Novo Testamento ordenando dias de jejum, né? Mas vamos lá. Jesus, no Sermão do Monte, tomou como certo que seu povo jejua, né? Então Mateus 6, verso 16 a 18, ok? Quando apresentou regras para o jejum. E, ao colocar o jejum ao lado da oração, na mesma passagem, ele enfatizou sua importância, né? Então, uma coisa está ligada à outra. Então, né? Então, nós temos aqui algo ensinado por Cristo, né? E lembremos que Jesus estava ensinando, né? Alguém poderia pensar, não, mas ele estava falando, né? Mas é para o povo judeu. Não, calma lá, cocada. Vamos pensar bem aqui, olha. Ele estava ensinando princípios, certo? Que eram princípios, na verdade, para a escola apostólica, né? Ou seja, para todos que estavam ouvindo, é claro, mas especialmente para os discípulos que lançariam os alicerces da igreja, os apóstolos. Não é? Então, são ensinos para além daquele contexto imediato que ele falou. Tá? Então, isso é muito importante notar. Beleza? Em Mateus 17, 21, ele até mesmo ordena o jejum quando nos assegura que ele é uma arma necessária na luta contra Satanás. E aí, como é que nós vamos tratar essa passagem? Da mesma forma, 1 Coríntios 7, verso 5, o apóstolo Paulo assume que os maridos e esposas jejuam. Algo tão importante que é a única coisa, além da oração, que pode interferir nas relações sexuais, né? Então, nós podemos notar, então, já com Jesus ali no Novo Testamento, nos Evangelhos, e também já com a igreja cristã em pleno funcionamento, o assunto do jejum sendo tratado, não é? E sendo abordado como uma prática comum já daquelas pessoas, daqueles cristãos, certo? Então, não é uma questão cultural, simplesmente. E é bom ler esse texto, porque até então, meus irmãos, eu sempre entendi, e foi a maneira como eu sempre ensinei, não é? O jejum, por isso que eu falei, no meu reformado isso não é muito abordado não, né? Por isso que eu nunca fiz nenhum vídeo aqui no canal. Mas, geralmente, quando eu ia falar sobre jejum, eu falava assim, jejum nós não devemos jejuar nesse sentido, tentando buscar bênçãos de Deus, né? Para fazer um tipo de barganha. Porque eu separava muito a questão do jejum e da oração. Porque eu sempre estava olhando para o Antigo Testamento e, querendo ou não, meio que pensando, nossa, isso não pertencia àquele cerimonialismo do Antigo Testamento. E aí falava, mas é possível que venhamos jejuar. Só que esse jejum, não é, ele está muito ligado à nossa humilhação, de repente uma situação de muita dificuldade, de calamidade, né? As situações que têm acontecido agora no Brasil e várias outras situações, né, que têm abalado o mundo de repente, ou em nossa própria vida particular, algo terrível que aconteceu, a grande tristeza, o contexto de tristeza que nos leva realmente a clamar a Deus, não é, seja apropriado para realmente nos humilharmos diante do Senhor, não é? Então, eu sempre usei essa questão de como motivação para jejuar a humilhação, né? Estamos angustiados, profundamente angustiados, e vamos nos humilhar diante de Deus, clamando a sua misericórdia. Isso de fato é apropriado, mas não podemos negar que Jesus falou sobre o jejum ligado à oração, e também lemos, já pensando nos apóstolos, observando esse contexto, essas informações, de que era uma prática para aquela comunidade. Para aquela comunidade, não, perdoe. Eu sempre falo comunidade, né? Tem um vício de linguagem com comunidade. Mas com aquela igreja lá no início, as igrejas do início, tá? Então, isso é importante, né? Porque o jejum é citado como sendo algo importante aqui. Por isso que
No artigo diz bem assim, da mesma forma, 1 Coríntios 7, verso 5, o apóstolo Paulo assume que os maridos e esposas jejuam. Algo tão importante que é a única coisa, além da oração, que pode interferir nas relações sexuais. Tá? Então, não parece que isso aqui era algo censurado ou não praticado. Né? Na verdade, o texto bíblico está nos dizendo que isso era prática daqueles cristãos. Apoiando esses mandamentos, temos no Novo Testamento os exemplos do próprio Jesus. Mateus 4, verso 2, dos apóstolos, também Atos capítulo 14, verso 23, 2 Coríntios 6 e assim por diante. Tem vários textos aqui. Vou deixar o artigo para vocês lerem. Então, no sentido da igreja, e de crentes em geral. Além do mais, é claro, a partir do Novo Testamento, que o jejum é importante não somente como um exercício na piedade individual, mas também na tarefa da igreja. O livro de Atos indica que o jejum tem um papel importante na ordenação de presbíteros, diáconos e pastores. Então, esse é um assunto que merece uma discussão maior. Eu estou lendo esse artigo do reverendo Hankel, é um reformado, e eu preciso realmente procurar mais materiais a respeito disso, inclusive conversar com outros pastores reformados sobre o assunto. O que eles pensam sobre isso? Porque quando nós vamos ler a Escritura, nós vemos o jejum como uma coisa comum à igreja. Então, temos que pensar bem sobre, O livro de Atos indica que o jejum tem um papel importante na ordenação de presbíteros, diáconos e pastores da igreja. Então, não é uma coisa dispensável assim não, tá? Nesse aspecto, poderíamos observar que há até mesmo certo fundamento no Novo Testamento para que a igreja declare jejuns ou dias de jejum. Nas igrejas reformadas existe, por exemplo, convocação para um dia específico de oração, Então, como falei, quando nós temos muitas notícias de calamidade, existe essa organização de um dia de oração. Cada igreja recebe cartas nesse sentido, para que todos se concentrem naquele dia específico para orar. Então, é interessante pensar nisso, Essa, certamente, é a posição da Confissão de Fé de Westminster, por exemplo. Tá? Ali, no caso, o jejum é contado como uma parte necessária da adoração religiosa, e jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais são recomendados. Interessante, Então, há tipos diferentes de jejuns mencionados na Escritura. Há jejuns públicos e privados, como vimos. Há jejuns totais e parciais. Jejuns de pão e água, bem como jejuns nos quais a pessoa se abstém completamente de comida. Mas é claro que a Escritura promove o jejum. Então, essa partinha aqui do artigo, interessante, porque você vai citando tantas referências, que tem aqui, e vemos de maneira bastante clara a Escritura promovendo o jejum. E aí? Portanto, o fato da Escritura esclarecer certas regras para o jejum, como em Mateus 6, versos 16 a 18, não deve ser incompreendido como se a Escritura desencorajasse o jejum. Não pode haver nenhuma dúvida que o jejum não somente é necessário, mas proveitoso e está no mesmo nível da oração entre os exercícios espirituais aos quais os cristãos são chamados. Contudo, devemos entender que o benefício do jejum não provém de ficar sem comida por um período de tempo, mas da autonegação que é parte do jejum. Entende? Então aqui, isso é um ponto muito importante, A maneira como se usa o jejum, no contexto evangelical, como eu aprendi, é uma maneira muito distorcida. É a mesma lógica, por exemplo, quando você pensa nas ofertas, nas finanças da igreja, principalmente com a ênfase nos dízimos que as pessoas têm. Tudo isso é usado de maneira muito errada, Então, você usa para você alcançar algo. É como se você dizimasse nesse sentido, você alcançar mais de Deus por causa daquilo, do dinheiro em si. E a mesma coisa acontece também com relação à ideia do jejum. As pessoas, elas realmente acham que ficar sem comer, vai fazer com que elas possam alcançar
bênçãos e mais coisas assim de Deus. E não é por aí, tá? Jejuamos com o objetivo de negar a carne e nos entregar totalmente às coisas espirituais. Uma barriga vazia em si mesma não é uma bênção, mas se torna uma bênção e uma ajuda quando o nosso sofrimento de fome nos lembra que devemos, acima de tudo, ter fome e sede de justiça, que não podemos viver somente de pão, mas devemos viver de toda palavra que sai da boca de Deus, tá? Que Deus possa nos dar graça para não negligenciarmos esse importante exercício espiritual, que atentemos ao mandamento para se voltar ao Senhor com jejum. Então eu achei um artigo muito, muito bom, né? É um artigo curto, simples, mas que nos ensina bastante, tá? Eu realmente agradeço ao irmão ou à irmã, não lembro quem, me fez aqui a pergunta, ou fez esse pedido. Espero que tenha sido útil para você. Para mim foi, tá? A leitura do artigo foi boa. Eu pude refletir bem a respeito disso. Até mesmo para me corrigir, né? Reavaliar essa questão e talvez agora ter uma palavra um pouco mais objetiva para as pessoas que me perguntarem do próprio contexto da congregação, já que isso não foi abordado, né? Há muita coisa que tem que ser desenvolvida ainda. Como eu estou pastoreando uma congregação pequena, que para todos os fins, né, está bem no início, no sentido geral mesmo, tem uma história antiga, mas as coisas não andaram muito bem, não deram muito certo, e agora estamos tendo um tipo de recomeço, né? Porque agora sim é um trabalho que está recomeçando, né? Não é um reboot não, mas estamos reiniciando realmente algumas coisas aqui, e tem muita gente nova chegando, então esse é um bom assunto, né? Nós vamos ter que tratar disso também, porque é importante. Tudo aquilo que é para a piedade cristã, né, que nos ajuda nos exercícios espirituais, eu penso que é bom. E aquilo que vem da Escritura, então, é claro e objetivo, né? Então, se temos tantas menções, não é, e já temos a prática comum da igreja, por que não, né? Também aproveitar, né, algo que foi uma bênção para a igreja no início, né? Também pode ser uma bênção para a igreja de hoje. Então, vamos usar esse conhecimento, né, a questão do jejum, tentar praticar pelas razões certas, né, para a nossa própria luta contra a nossa carne, também naquelas situações que eu já tinha dito, né, de humilhação, de realmente orarmos a Deus, né, isso tem que estar ligado à oração. Ficar sem comer, isso é qualquer pessoa que está fazendo uma dieta, um jejum intermitente faz, né? Mas a questão aqui realmente é a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual mesmo, né, a piedade cristã. Então, se isso pode ajudar, até mesmo como um exercício espiritual para nos educar melhor, né? Então, por que dispensar uma bênção como essa? Então vamos pensar sobre isso, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. O link do artigo estará aqui na descrição. Aproveitem, tá bom? E até o próximo vídeo.